Ah, galera, mas vamos avançar aqui. Vamos avançar, tá? Comunidades indígenas atacadas, gente. Ruralistas com privilégios no orçamento da União, em créditos, reforma agrária que não sai. Vamos para o capítulo ruralistas aqui. Tem 3 vídeos aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Do ICL Notícias, abordando essas questões aí ligadas aos povos indígenas, à questão agrária no Brasil e aos favores que o Estado brasileiro concede aos ruralistas, ao agronegócio, que não é agro, é pop, coisa nenhuma, é o agro sanguessuga do orçamento da União, tá? Antes de começar, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida e dizerem no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Movimentar os comentários no chat aí. Dizer a cidade que vocês estão assistindo é uma das formas. Pode deixar críticas, sugestões, o que vocês quiserem dizer no chat, tá, galera? Você que está acompanhando aí de perto, né, toda essa situação, eu queria justamente perguntar, a gente trouxe um pouco do contexto, né, dos vídeos que estão sendo divulgados, também das denúncias. O que te chama a atenção de mais grave, né? Você que acompanha tão de perto essa situação dos Guarani Kaiowás, quais são as principais denúncias? O que você acha que tem de ataque mais grave contra eles acontecendo nesse momento? Olha, é uma soma de ataques, né, contra os Kaiowá, mas também contra a própria instituição, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que já praticamente finalizou o estudo de identificação dessa terra indígena com a publicação da portaria em 2011. Então, portanto, temos 13 anos de ataques jurídicos impedindo a ação do processo, né? Que à medida que a FUNAI aprova o relatório, ele é encaminhado para aprovação do Ministério da Justiça como declaração daquela terra indígena e depois vai ao presidente da República para homologação. E os Kaiowá já estão ali há 13 anos aguardando o seu direito ser reconhecido, né? Enfim, pelo Ministério da Justiça e pela Presidência da República. E a gente, lembrando quem são esses povos indígenas, como eles têm tamanha resistência, né, para aguentar esses 13 anos e até mais. A gente lembra que essa terra indígena, ela remonta a decretos de criação de 1951, né, onde que se criavam as reservas indígenas no interior do país. A gente lembra daquele filme Xingu, né, sobre os irmãos Vilas Boas. Sim. Essa terra indígena também fazia parte daquele montante de terras indígenas que foram demarcadas, né? E se a gente pensar um pouco mais para trás, a gente vai encontrar os Kaiowá sendo atacados na Guerra da Tríplice Aliança, conhecida por nós como a Guerra do Paraguai, né? A Guerra da Tríplice Aliança, ela foi no Mato Grosso do Sul, ela foi encampada, né, via articulação do Império, pelos indígenas Guaicuru, Caduel, hoje, né, e os indígenas Terena, contra os próprios Kaiowá. Então, a gente tem já na formação do estado do Mato Grosso do Sul, na formação do próprio Brasil, um histórico de massacre do povo Kaiowá, que estavam simplesmente ocupando o seu território tradicional, né, que ora era Portugal, ora era Espanha, né, com as confusões do Tratado de Tordesilhas, do Tratado de Madrid, depois com as guerras de independência da Espanha, Paraguai se organizou, Brasil se organizou para ocupar o território, Bolívia se organizou para ocupar o seu território no interior, e estavam ali, estão até hoje os Kaiowá, dizendo, esse território é nosso, né? A palavra tecorrá, na língua deles, é aldeia, é onde se vive, né? Nossos irmãos. Tá aí, um relato aí da questão dos Guaranis Kaiowás, né, gente? Agora eu vou trazer aqui o Eduardo Moreira, continua com essa questão aí. E essa questão dos povos indígenas tem tudo a ver com a luta pela reforma agrária. Não que tenha a ver uma coisa com a outra, mas
grande antagonismo, tanto dos povos indígenas quanto dos camponeses, do campesinato que luta pela reforma agrária, são os ruralistas, esse povo aí, os grandes latifundiários do Brasil, que tanto mal fazem ao país, né? Tanto pela violência como lidam com esses povos aí, colocando seus jagunços a cometer crimes contra os povos indígenas e contra os campesinos, né? Como pelos favores fiscais, eles são sanguessugas do Estado brasileiro, do orçamento brasileiro, o plano safra do agronegócio, destes grandes latifundiários aí, chegou a 500 bilhões em crédito com juro a 7% ao ano, pessoal. Quem é que tem juro a 7% ao ano no Brasil, sabe? Ah, Portinho, mas tu é contra a agricultura. Não, pessoal, eu não sou contra a agricultura. Eu sou defensor até o... Olha, eu vou em chuva de canivete para defender o agricultor, o pequeno e médio agricultor, o pequeno e médio agricultor, não só o pessoal do MST, pequeno e médio agricultor, agricultura familiar. O médio agricultor é aquele que tem 100 hectares de terra, ou mais até, que tem 50 pessoas trabalhando para ele, é um empresário. Eu sou contra o latifundiário, gente. O latifundiário que tem terras que ele não consegue nem enxergar a terra dele, não consegue nem chegar na terra dele. Muitas delas improdutivas. Ou aquele que produz soja e milho para exportar para a China, com maquinários, não emprega ninguém. O dinheiro da exportação é 0% de imposto, não fica nada para o Brasil. Ele planta com sementes transgênicas, ele usa agrotóxicos, e isso com o nosso dinheiro, gente. Então eu quero que esses 500 bilhões que vai para grandes latifundiários sejam destinados para a agricultura familiar, para o pequeno e para o médio empresário, para produzir comida. Porque quem bota comida aí na tua mesa não é o agronegócio. O agronegócio produz soja e milho para vender para a China, gente. Para exportar. Quem bota comida na tua mesa, tomate, cenoura, alface, carne, leites, derivados, quem bota isso na tua mesa é o pequeno e médio agricultor. Esse eu defendo. Esse eu defendo. Vamos com o Eduardo Moreira aqui. Irmãos e irmãs indígenas da região no entorno de Dourados, você tem ali Douradina, principalmente, onde isso está acontecendo, onde acontece uma retomada dos Guarani Caiovás, indígenas que foram arrancados de suas terras pelos fazendeiros, né, que dominam ali completamente todas as instituições. Então, eles dominam ali os policiais, os delegados, o sistema de justiça, as prefeituras, tudo. Eu, Eduardo, fui passar uma temporada com eles e não acreditei no que eu vi. Todo mundo que você encontra tem algum parente que já foi morto. Eles vivem em estado de guerra constante. Crianças que são assassinadas. Eu vi várias crianças cegas porque foram vítimas de ataques químicos. Ataques químicos, tipo guerra que você vê, ou porque no Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, é Dourados ali onde o negócio acontece. E por denunciar isso, eu recebi milhares de ameaças. De morte foram mais de 1000, né? Aliás, entrei com vários processos, ganhei todos os processos, campanha de clube de tiro contra mim, para vocês terem ideia. Nossos irmãos e irmãs estão morrendo, atacados covardemente. Eles denunciam que as forças nacionais de segurança não estão fazendo nada, estão vendo e não estão fazendo nada. Só que isso acontece há anos, Meu irmão, minha irmã, não dá pra gente conviver com isso dentro do nosso país. E achar que, não, é lá, então o problema não é nosso. Aí é o seguinte, irmão, aí morreu tudo que você tem de bom dentro de você. Mas olha o dado que... E ali tá interessante, né, pessoal, essa questão que o Eduardo Moreira trouxe agora, né, que é essa questão que as forças do Estado ali, as polícias, não dão conta, né, não fazem o devido enfrentamento que tem que ser feito. Tem que ser feito o enfrentamento a esses grandes latifundiários que colocam os seus jagunços a queimar aldeias indígenas e queimar terras de assentamentos ou terras de pequenos agricultores com seus jagunços. Aí, neste episódio agora, veio a notícia de que os povos indígenas pediram socorro para a Força Nacional que foi enviada para aquela região,
e os integrantes da Força Nacional teriam falado: pega o teu povo e te manda desta área, senão vão te matar. Gente, isso é coisa que a Força Nacional fale? A Força Nacional, as forças de segurança pública estão do lado dos fazendeiros, dos latifundiários, e não dos povos indígenas e dos campesinos. Isso a gente não pode admitir mais no Brasil. Isso a gente não pode admitir. Foi um grande erro criar essa Força Nacional com integrantes das polícias estaduais, deslocados para uma Força Nacional, uma nova instituição. A Força Nacional, ela deveria ter sido criada, sim, nós precisamos de uma Guarda Nacional, de uma Força Nacional, mas ela deveria ter sido criada com quadros novos, jovens, com concurso público novo, com treinamento adequado, com uma visão de direitos humanos e de proteção desses povos, não de botar lá policiais extremamente fascistizados das polícias estaduais para compor uma força nacional que, de novo, não tem nada. Continua com métodos fascistizados e ficando sempre do lado errado, ficando ao lado dos latifundiários, dos jagunços, ao invés de estar do lado dos povos indígenas e dos campesinos. Como a gente já viu lá na Bahia, né? Quem não lembra na Bahia que a Polícia Militar da Bahia estava junto com os fazendeiros expulsando os povos indígenas e até assassinaram uma liderança lá na Bahia recentemente, alguns meses atrás, né? Seguimos aqui, pessoal. Eu vou falar para vocês agora que esse dado é outro dado que ninguém fala. Ah, porque o agro carrega o Brasil nas costas, porque esses caras, eles que estão carregando o PIB, eles que geram emprego e não sei o quê. É o que o pessoal está falando há alguns anos no Brasil. Então, olha o dado que eu vou passar para vocês e eu desafio me provarem errado. Você sabe quanto que é 1 hectare de terra? São 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é um campo do Maracanã de futebol, tá? Quando a gente fala desses escândalos do Arthur Lira, quando a gente fala desses escândalos de, enfim, vários políticos que são fazendeiros e que tem uma terra, a gente fala 1.000 hectares. 2.000 hectares. 2.000 hectares, imagina? São 2.000 campos de futebol. 3.000 campos de futebol. É muita coisa. Se você pegar no Brasil os donos de terras médio e grandes, cuja dívida que o cara tem, as dívidas que as terras dele têm com a União, de impostos, de pagamentos de taxas, etc., é maior do que o valor da terra. Então, olha que loucura. A terra do cara deve mais para a União do que o valor da terra. Você sabe quantos hectares dão? Milhões. Mais de 5 milhões de hectares no Brasil, de proprietários médios e grandes de terras, cuja dívida do dono da terra com o Estado é maior do que o valor da terra. O que você poderia e deveria fazer, irmão? É o seguinte, você está devendo 50 milhões para a União... Desapropria e entrega para a reforma agrária, é isso, né? A terra vale 30 milhões, toma a terra do cara, claro. E aí é o seguinte, acabou o problema de reforma agrária, acabou o problema de inflação de alimentos, acabou boa parte do problema de gente pobre tendo que vir para a cidade e que quer ficar no campo. São mais de 5 milhões de hectares de terras onde os proprietários devem mais para a União do que o valor das terras deles. E a gente dizendo que esses caras carregam o Brasil nas costas com imposto? Os caras são caloteiro, devedor. Grave esse dado que eu estou falando. O mercado conseguiu, parabéns. É isso aí, perfeito. Eduardo Moreira ainda trouxe esse outro ponto, né? Vamos lembrar, além disso que o Eduardo Moreira falou, que são os caloteiros, são grileiros, a maior parte deles são grileiros, né? Que conquistaram esses latifúndios grilando propriedades públicas, né? No tempo dos militares, gente, década de 70, essa gente grilou terra com um Estado dando titulação para eles a rodo. Então, além dessa questão deles deverem muitas vezes impostos com valores acima dos valores das propriedades, ainda tem aquilo que eu falei que são os chupins do orçamento público com plano safra de 500 milhões, bilhões, não confunda, não é milhões, é bilhões em créditos a juros baixíssimos. Então, além de serem caloteiros, deverem para o Estado, ainda ganham recursos do Estado a fundo perdido e a taxa de juros lá embaixo, né, pessoal? Então, isso está tudo errado e precisa definitivamente ser enfrentado no Brasil, né? Ser enfrentado.